Termo de depoimento número 41, que presta Marcelo Baia Odebrecht, na presença de seus defensores Luciano Feldens e Joana Paula Batista. Marcelo, eu peço por favor que tu confirmes os teus defensores aqui, o nome dos teus defensores aqui presentes, e ainda que tu estás aqui de forma voluntária e espontânea para contribuir com o Ministério Público Federal, com base no acordo de colaboração premiada celebrado com suporte na Lei 12.850 de 2013. E ainda se tu tens conhecimento de que os benefícios do teu acordo dependem do conteúdo da tua colaboração, dos teus depoimentos e dos meios de prova que vieres alcançar. Somos defensores, estou aqui espontaneamente. Por favor, Marcelo, eu queria que tu falasse sobre o anexo, o conteúdo do anexo 18, PAC SMS, pagamentos ao PT e ao PMDB relativo a contrato com Petrobras, ciência da presidência da Petrobras e da presidente da República. Então, primeiro, Marcelo, eu te peço que tu confirmes o conteúdo do anexo que tu nos entregaste e depois, se tu puder nos explicar, por favor. Confirmo o anexo. Esse contrato do PAC SMS foi um dos contratos que eu soube onde houve pagamentos indevidos dentro da Petrobras. Aí tem um histórico que é o seguinte: a época eu não posso precisar exatamente, mas foi na época mais ou menos da conquista do contrato, naquelas conversas que a gente acaba não aprofundando, o Márcio mencionou para mim que tinha estado com o PMDB, com o deputado, e eu me lembro eu me lembro de duas pessoas que ele mencionou, o Eduardo Cunha e o Henrique Eduardo Alves, nessa questão desse contrato, porque tinha a ver com a diretoria internacional, que era do PMDB, tá? Mas ele me falou, não me falou que exatamente tinha acertado uma contrapartida, mas que o pessoal... É aquela história, eu achei até estranho, porque em geral, Márcio, pessoalmente, Márcio não costumava falar com políticos, porque dentro da Petrobras, em geral, Márcio falava com os diretores. Se havia o pedido dos políticos, os pedidos dos políticos eram, em geral, dentro da Petrobras. Quando você tem essas empresas fortes, ele é transitado através do diretor. Em geral, você conversa com o padrinho político quando você tem um diretor, empresas mais fracas. Mas no caso da Petrobras, em geral, as conversas eram sempre com os diretores, outras empresas estatais mais fortes também com os diretores, e os padrinhos políticos, a mensagem vinha através dos diretores. Mas Márcio me falou que teve com o deputado, achei estranho também, porque Eduardo Cunha não era da relação dele, mas de qualquer maneira, o problema dele como é que ele ia conduzir esse assunto dentro de como a gente atuava. Quer dizer, se tinha que atender o interesse político do PMDB, Márcio que queria tomar a decisão para atender esse interesse político. Ele queria avaliar se cabia ou não, o que é que fazia, mais ou menos como a gente atuava. Bom, de qualquer maneira, me desliguei desse assunto. Esse contrato foi um contrato que eu sei que eu acompanhei, que foi um assunto meio complicado, porque foi no final da gestão Gabrielli. Teve um período, inclusive, que aí Márcio, inclusive, ele nunca me trouxe nenhum problema de, por exemplo, ele nunca me pediu para ajudar ele na aprovação de nenhum tipo de contrato dentro da Petrobras de obra. Mas, especificamente o PAC SMS, sem entrar nos detalhes, ele me pediu, Marcelo, esse assunto aí está dando um desgaste com o Gabrielli, tá? Porque parece que esse PAC SMS foi para a diretoria, teve um questionamento do contrato, e aí depois aí Márcio falou: Marcelo, dá um jeito aí de você falar com o Gabrielli, entendeu? Porque parece que ele está desconfortável, porque ele é do PMDB, já tinha aquela questão, isso é coisa do PMDB e tal. Eu falei: Márcio, veja bem, eu nunca falei com o Gabriel sobre sua área. Você mesmo sempre disse que dentro da Petrobras, quando você atua em cima, você até prejudica o negócio, tem que ser construído embaixo. Eu vou fazer o seguinte: uma oportunidade que eu tiver para falar com o Gabriel, eu reforço o contrato. Eu me lembro que em algum outro tema que eu liguei para a Gabriel para falar sobre alguma coisa, em geral eu falava com o Gabriel sobre o assunto da Braskem,
sobre a questão, eu acho que na época ele estava negociando a 4, não sei o que foi. Por alguma razão, eu conversei com ele por telefone e falei, Gabriel, pô, e esse contrato, é um contrato importante, como é que vai ser, tá, só dando aquela mensagem que é um contrato importante. Ele falou, Marcelo, tem uns problemas aqui, a gente acha que vai ser resolvido na próxima, tá, a gente tá olhando, bom. De qualquer maneira, ele me sinalizou positivamente, mas a informação que a gente teve foi que ele aprovou o contrato, mas abriu uma comissão interna de apuração. Bom, dito e feito, esse assunto saiu da minha cabeça, tá? Eu tinha dado esse apoio, sabia que tinha tido essa reunião de março, eventualmente Márcio podia ou não ter assumido algum compromisso político, mas eu já não acompanhei mais esse assunto. Bom, eu estava em Angola e aí eu começo a entrar no assunto e algumas coisas a gente lembra bem, porque algumas coisas chamam a atenção. Então eu estava em Angola, estava jantando na casa do diretor nosso, portanto devia ser entre 9 e 10 da noite e Brasil devia ser 5, 6 horas da tarde. E aí eu recebi uma ligação da Graça, urgente, tá? E a Graça dizia, Marcelo, que história é essa do assunto do PAC? A gente soube que teve pagamentos aí, não sei exatamente o termo que ela usou, mas a gente soube que teve pagamentos aí para o PMDB, e isso tinha inclusive chegado, isso inclusive chegou nos ouvidos dela, se vir na presidente. Aí eu falei, pera, Graça, eu me lembrava dessa conversa com o Márcio, mas não tinha acompanhado o assunto. Então eu falei, deixa eu me inteirar do assunto, eu estou voltando para o Brasil e procuro você. Até então, eu nunca tinha tido nenhum tipo de conversa com Graça e especificar sobre nenhum tipo de conhecia pagamentos ilícitos na Petrobras, nunca tinha, nem que conhecia, nem que fazia. E também nunca tinha tido com a presidente Dilma nenhum tipo de conversa do que tange a Petrobras, qualquer tipo de conhecimento de pagamentos indevidos na Petrobras. Nem comentado por alto, por nenhuma das duas. E tinha uma relação boa com Graça, que foi construída quando ela era conselheira da Braskem. Eu era presidente do conselho, ela era conselheira da Braskem. A gente tinha construído uma relação boa, de confiança, uma relação próxima. Tá? E aí eu procurei ela, eu me lembro que aí era uma coisa mais urgente, eu inclusive estava incomodado porque isso podia comprometer a relação que tem, e eu procurei Márcio na volta e falei, Márcio, o que é que acabou resultando desse assunto? E aí ele me disse, Marcelo, realmente houve, na véspera da eleição, um acerto com o PMDB, onde a gente acabou servindo, o termo que a gente usou na época foi veículo, porque acabou tendo uma verba lá que acabou sendo faturada, entrou e a gente deu de volta, quer dizer, foi uma verba, acho que de mobilização, uma coisa, o Márcio pode explicar melhor isso, mas foi um valor que entrou na véspera da eleição, tipo setembro, outubro, e saiu para o PMDB na mesma hora. Ele não me falou de nenhum outro tipo de pagamento, ele me falou basicamente desse pagamento à época da véspera da eleição. E ele me disse então, que aí eu falei, eu até me lembro, Márcio, foi só PMDB? Aí ele me disse, você foi PMDB, no final o assunto foi conduzido pelo Diniz, que faleceu, não vai dar problema, tá? Porque você diz até que o Diniz... Pô. E eu falei, foi só PMDB, porque eu vou ter problema com Graça. Aí ele falou, não, o PT sabia e também recebeu uma parte. Aí eu, de certo modo, disse, agora eu tenho um argumento para conversar com ela. Aí eu fui, marquei a reunião urgente com Graça, ela estava tendo um seminário no Hotel Transamérica. Ela tinha participado desse seminário. Quando ela saiu do painel dela, o pessoal lá dela, o nosso, provavelmente dela, conseguiu uma salinha reservada no próprio Hotel Transamérica lá em São Paulo. Eu tive a reunião com ela e aí eu falei, Graça, veja bem, eu tenho que ser totalmente franco, você sempre foi franco, a gente sempre teve uma relação aberta, veja bem, houve esse tipo de, não vou desmentir para você, eu procurei informação pessoal, houve, nós fomos veículo, entendeu? Quer dizer, não ganhamos nada com isso, quer dizer, a gente tinha um contrato, recebemos o valor e repassamos para o PMDB, foi um valor substancial, não conheço detalhes, sei que foi conduzido lá por um pessoal do PMDB, também não conheço detalhes,
Porque eu também, eu nem procurei conhecer o detalhe, porque eu percebi desde aquela ligação de Angola que ela estava mais preocupada em saber quem era que tinha levado dentro do PMDB. E eu não queria alimentar isso, porque eu não vou ficar dizendo quem recebeu para outro, eles que se entendam. Então, eu disse, Graça, eu não sei quem é, eu sei que foi do PMDB. Agora, eu posso dizer o seguinte, o PT sabia. O PT sabia, Márcio me disse que o Vacari sabia, entendeu? Então, e também recebeu uma parte. Aí foi que a postura dela um pouco que mudou, porque ela que tinha me procurado para reclamar do pagamento devido para o MDB e que tinha chegado no ouvido dela qual era esse assunto, ela disse assim, então, aí mudou, aí a gente vai, e aí, como é que a gente resolve? Eu e você não estavam envolvidos na época, mas ocorreu, está aqui, eu disse para você, o PMDB recebeu, o PT recebeu, e aí, como é que a gente faz? A gente vai ter prejuízo agora? Aí ela disse, Marcelo, eu vou colocar uma pessoa de confiança para administrar o assunto, porque você acorde que tinha uma comissão interna de apuração andando dentro da Petrobras sobre esse assunto. Márcio ou Rogério podem confirmar, porque eu não me lembro o nome, mas eu acho que essa pessoa de confiança e graça até foi colocada, houve uma mudança, ela botou alguém dela para acompanhar esse assunto, mas por alguma razão, ou por fraqueza, ou porque saiu fora do controle, ou esse assunto teve aí a questão de revista, tudo, a mídia em cima, saiu do controle. Sai do controle, eles pegaram o resultado da comissão interna de apuração, mandaram para o Ministério Público Estadual. Porra, eu fiquei revoltado com ela, porque ela envolveu, não necessariamente aquele diretor que ela envolveu tinha qualquer conhecimento desse assunto, era um cara que só cuidou do contrato, entendeu? Eles fizeram de uma maneira, e eu, pelo que tinha me informado, não tinha necessariamente, o problema tinha sido essa questão do veículo. Eu falei, Graça, não é bem assim, você disse que ia administrar o assunto, não é cabível isso que você fez. E aí foi aonde começou, foi meu desgaste com Graça. E aí eu tenho uma troca de e-mail pesadíssimas com ela, pesadas mesmo, entre eu e ela. Inclusive eu peguei esses e-mails e mandei eles para presidente. Aí obviamente eu uso o Gilles ou o Anderson, o Gilles copiado do Anderson. Mas presidente, tô com esse problema com Graça, porque eu sabia de toda a relação que a Graça tinha com a presidente. Eu não falei nada para a presidente, até então não tinha falado nada sobre essa questão do SMS. Tô com esse problema com ela. Presidente da República. Presidente da República. Aliás, não, peraí, veja bem. E na verdade, eu soube que Graça tinha mencionado esse assunto com ela. E aí eu disse, olha, ela contou a versão dela, eu vou mandar a minha versão. Bom. E esse assunto ficou mal resolvido, tá? Tava gerando um estresse, discutindo. Tive uma reunião com a presidente. Eu não me lembro agora se essa reunião, essas coisas, eu não me lembro se foi por este assunto ou esse assunto levou, mas foi mais ou menos na mesma época. Eu tive uma reunião com ela. Foi uma daquelas reuniões que eu me lembro bem, foi na biblioteca do Palácio. E eu falei assim, aí eu fui claro, o presidente, falei, presidente. Aí eu contei tudo que eu tinha contado para Graça, eu contei para ela. E disse, presidente, veja bem, não é justo o que Graça fez. No caso da presidente, ela sempre estava incomodada em querer saber. Eu achava que ela queria saber se Michel estava envolvido. Ela nunca, mas você percebe se ela queria instigar quem era a pessoa que estava envolvida por trás que estava recebendo isso. Quem teria recebido o dinheiro. Que teria recebido o dinheiro. No PMDB. Na verdade, gente, quando eu coloquei o assunto do PT, eu desarmei tanto ela quanto o Graça, do ponto de vista de que eu desarmei, apesar de que eu não acho que as duas estavam envolvidas, não sabiam, mas na hora que eu coloquei, eu desarmei a questão, como é que elas iam conduzir esse assunto aqui para ver se o partido delas estava envolvido. Então, eu coloquei esse assunto e eu disse, como é que eles olham? Aí ela disse assim, você e Graça vão ter que chegar no entendimento aí, se entender de volta. Porque ela sabia que eu tinha uma relação boa com Graça, depois estourou por conta disso, e não convia a ela com a relação que eu tinha com ela e com Graça, teve esse problema. Aí ela pediu para Guido e Zé Eduardo Cardoso, eu não sei se ela comentou com eles qual a razão, mas disse, Marcelo, aí estamos falando o seguinte, da sequência de e-mails, vamos ver se Guido e Zé Eduardo Cardoso resolvem
para apoiar vocês nessa relação com Graça. Aí eu me lembro que teve pelo menos uma reunião lá no Banco do Brasil, no edifício do Banco do Brasil, eu, Guido e Zé Eduardo Cardoso, onde Maurício Ferro, nosso diretor de jurídico, foi, a gente tentou construir, foi uma reunião de mais ou menos uma hora e meia, 2 horas, onde a gente tentou construir como é que eles me apoiariam com uma carta da Graça para aliviar o que tinha ido para o Ministério Público, para aliviar a situação do meu executivo que estava sendo processado no Ministério Público. Bom, esse assunto, por alguma outra razão, que essas coisas eu não me lembro, aí misturou Lava Jato, você entra tudo. Olha a história, acabou não se resolvendo, o contrato foi renegociado, redução de escopo, a gente acabou tendo prejuízo, bom, mas não se resolveu. Ou seja, ficou um assunto mal resolvido, este assunto. Duas coisas que eu acho importante mencionar também nesse assunto é o seguinte: nesse interim, eu sempre tive a preocupação de avisar algumas pessoas. Então, por exemplo, eu pedi para Cláudio Melo, que tinha relação com os caciques do PMDB, eu pedi para Cláudio Melo a dizer o seguinte: Cláudio, avisa lá, faça chegar no ouvido de Temer que ela está desconfiada de que algumas pessoas, que inclusive ela pode estar desconfiada dele, de que recebeu valor. Aí eu falei, Cláudio, eu não sei quem foi, entendeu? Agora faça chegar no ouvido dela, que ela faça chegar, só para ele estar avisado. E inclusive eu disse isso a Cláudio, provavelmente eu disse isso depois, mas não posso afirmar com certeza, de um encontro que eu tive com o Edson Lobão, que foi um encontro que eu tive com ele, onde foi tratar outro assunto, provavelmente discutir Belo Monte, qualquer outro assunto. Só que aí ele me falou assim: ô Marcelo, que história é essa que a presidente me perguntou sobre se eu recebia alguma coisa no negócio lá de um contrato da Petrobras? Eu falei, eu não tenho nada a ver com isso. Se você não tem nada a ver com isso, vamos nos fingir de morte. Eu estou resolvendo esse assunto com ela. Então, isso foram, digamos assim, quem tomou conhecimento e como evoluiu desse assunto, que acabou evoluindo, e é o que eu tenho a relatar desse assunto do PAC SMS. Referente aos valores envolvidos, o senhor sabe quanto que teria sido? Não, eu não sei, eu sei que foi relevante, eu sei que foi 10, 20 milhões de reais já na campanha. Não sei se teve outros pagamentos ao longo do contrato, mas eu sei que o que na época me foi informado, o que na época me foi comentado, e o que ela estava preocupada foi com esse tal pagamento que foi feito para a eleição 2010, para o grupo do PMDB. Eleição 2010. Eleição 2010. Foi setembro. Esse pagamento foi assim: o contrato foi assinado e teve, pelo que eu entendi, uma verba, o Márcio aí com certeza vai explicar isso em detalhes, mas teve uma verba, acho que de mobilização, alguma coisa, que eles botaram o valor e que o valor foi sair depois de alguma maneira, caixa 2, caixa 1. Os pagamentos também o senhor não sabe detalhes, o Márcio vai poder dar detalhes. E eu, com certeza, forma como foi pago. Com certeza ele vai saber isso. Porque é o que eu digo, a forma, na verdade, alguns dos pagamentos pode ter sido até feito doação oficial, não sei. E segundo o Márcio, esse dinheiro teria sido direcionado mesmo a Eduardo Cunha e ao Henrique Eduardo Alves? Veja bem, eu na época, ele me falou disso, ele falou, Marcelo, o que eu estava interessado era em dar satisfação à Graça. E o que me interessou foi saber se o PT estava envolvido, porque se o PT não tivesse envolvido, e eu não ia falar para ela quem. Mesmo que Márcio tivesse me dito quem do PMDB estava, eu não ia falar para a Graça. Ou seja, se foi feito um acerto com o PMDB, um acerto com o PMDB. Eu não vou falar com o outro qual foi o acerto. Então eu não ia falar. Agora, o que eu fui direto para Márcio, o PT depois está envolvido, eu não quero saber, Márcio, quem estava no PMDB. Eu quero saber o seguinte: o PT estava envolvido nisso, ele me falou que estava. O senhor nem aprofundou para saber quem do PT estava envolvido, quem recebeu? Não, o que Márcio me disse foi que era conhecimento do Vacari, que era conduzido do Vacari. Foi o que o Márcio me disse na época. Nessa reunião que foi feita com o Guido, o Zé Eduardo e o Maurício Ferro, esses fatos foram expostos claramente? Não. A discussão, depois que eu levei esse assunto, que eu expliquei,
o meu problema passava a ser resolver o problema jurídico. O que a pauta, digamos assim, da reunião era a sequência de e-mails que eu tinha trocado por Graça, que obviamente eu não menciono isso. O que eu posso até deixar implícito nos e-mails que ela tinha alguma coisa que ela sabia, mas não. Na verdade, com o Guido e com o José Eduardo Cardoso, eu não me lembro de. Com o José Eduardo Cardoso, com toda certeza. Com o Guido, eu posso até ter mencionado para ele, ó, foi feita uma coisa, tá? Mas não me lembro também. Mas a discussão era, até porque Maurício estava presente, tá? A discussão era para resolver o problema da minha briga com Graça e de como ia resolver o problema do meu executivo. Não se falou da ilicitude do contrato. Última questão, eu só não entendi por que foi instaurada essa investigação interna. A partir do quê? Como é que chegou isso aí? O que eu entendi, e aí esse detalhe eu acho que Márcio vai poder explicar com mais detalhe, o que eu entendi da época foi o seguinte: esse assunto do PAC SMS foi para a diretoria, certo? A essa altura do campeonato, o Gabriel, no final da gestão dele, tudo que vinha da diretoria internacional, PMDB, ele estava já refutando. Quando veio este contrato, ele criou dificuldades. E aí, ele acabou aprovando, mas sabe aquele, vou aprovar, mas vou complicar. Então ele aprovou e abriu a comissão interna de apuração. Foi isso que eu entendi que ocorreu. O Márcio pode confirmar exatamente. E foi essa comissão interna de apuração que deve ter gerado as informações que chegou no vídeo de Graça. Ela nunca me disse como ela soube dessa informação, entendeu? Perfeito. Também não tem mais pergunta. Eu até uma vez mencionei, eu nunca conversei sobre essa ilicitude do PAC SMS com o Guido, não me lembro de ter mencionado ele, mas até eu comentei. Ô Guido, você vê, esse contrator que está gerando esse problema, se o cara não quer aprovar, não aprova. Agora aprova e faz a comissão interna de apuração, eu até me lembro de mencionar, é só complicar a nossa vida. Só um aspecto aqui, que eu acho que, só para ficar um pouco mais claro, essa questão da cobrança do pagamento ao PMDB, ela não foi no sentido de esclarecer o fato e tomar providências, não? Ela não foi com esse propósito de esclarecer, ó, aconteceu algo errado, vou mandar abrir um procedimento, tarará. Ela não foi nesse sentido, né? Bem, eu acho que foi com sentido duplo. Eu acho que ela estava tão preocupada com o ilícito quanto com quem tinha recebido. Porque na verdade é o seguinte, você, se tem um ilícito, você não procura saber quem recebeu. Você primeiro procura saber teve isso aqui. Na verdade é o seguinte, ela estava preocupada, quando ela me pergunta quem recebeu, o problema para ela não era só o ilícito ter sido cometido, era quem recebeu. E quando eu percebi isso, veja que para eu voltar para ela, eu procurei saber se quem recebeu foi o PT também. E o meu argumento para ela de defesa, eu não podia defender algo que tinha ocorrido. Então, o ilícito tinha ocorrido. Então, eu não podia chegar para ela pela relação de confiança que eu tinha e dizer que o ilícito não ocorreu porque ocorreu. Então, o argumento que eu usei e que ela acabou, naquele momento, aceitando e recuando, foi que o PT também recebeu. Aí ela recuou. Os senhores têm algum acréscimo?